Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Estamos hoje continuando a discutir a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. É a revista do segundo trimestre da Escola Bíblica de Jovens. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje, lição de número 2, ação de graças pela igreja de Corinto. Tópico 1, saudações de Paulo à igreja. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. E tópico 3, uma igreja marcada pelos dons. Não sai daí que vamos continuar a estudar, a nos aprofundar, a amar mais a palavra de Deus. Querido, é muito bom ter você aqui conosco. Já inscrito em nosso canal? Que maravilha, você nos abençoa muito se você curtir e deixar um comentário. Ainda não é inscrito em nosso canal? Por favor, se inscreve, você nos ajuda muito, você nos dá força, você nos incentiva a continuar espalhando a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é ajudar a tua vida, ajudar você a compreender mais a palavra do Senhor. E hoje tem um agradecimento todo especial, porque vocês vão perceber que ao longo desta aula nós vamos utilizar um novo formato de slides, um formato todo feito pela nossa querida irmã Caroline Esperança, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do Instagram da irmã Caroline. Caso você queira algum projeto de designer para a tua igreja, ela é uma pessoa que também pode abençoar a tua vida com toda a certeza. Vamos estudar? O texto do dia de hoje está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A síntese da lição de hoje é: oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor por eles. O nosso texto bíblico hoje é dividido em duas partes. A primeira parte está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O outro texto está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 16 até o 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos mais uma vez colocar em prática uma disciplina espiritual tão importante que é a disciplina da oração. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse canal, obrigado por esse espaço que temos para divulgar a tua palavra. Obrigado por esse irmão e essa irmã que acompanha conosco essa aula. Abra nossa mente, ilumina-nos com o teu Espírito Santo para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar por essa lição. Em nome de Jesus, amém. E eu quero lembrar a você que esses slides feitos com todo carinho pela querida Caroline Esperança estão à tua disposição na descrição deste vídeo. Tanto a versão em PDF quanto a versão em PowerPoint para abençoar a tua vida. Eu tenho certeza que assim como nós estamos te abençoando, você também vai abençoar outras pessoas. Afinal, bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Na semana passada, nós trouxemos uma lição de apresentação da primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Nós falamos um pouco sobre aquele povo, de que maneira eles se formaram ali, que Paulo esteve ali em sua segunda viagem missionária, que ali tinha um grande templo de Afrodite, em que havia a adoração por meio da prostituição cultural. Nós vimos também que os judeus dali não receberam bem a mensagem de Paulo e acabou que a igreja foi formada por aqueles pagãos que adoravam ali o templo de Afrodite e por alguns poucos judeus que aceitaram a mensagem de Paulo. Vimos que Paulo foi o escritor e hoje nós vamos estudar o início desta carta. Nós vamos ver como Paulo começa a tratar com os irmãos ali de Corinto. Vamos falar especialmente aqui como ele se apresenta, defende o seu apostolado, elogia aquela igreja e também traz tratamento especial para alguns problemas que ali estavam acontecendo. Ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que a sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto, a abundância de dons espirituais. Essa era uma marca registrada ali da igreja de Corinto. Paulo trata muito isso e é nesta carta aos Coríntios que nós vemos Paulo escrever com tanta propriedade sobre o culto, sobre a questão dos dons espirituais. Nós temos ali 1 Coríntios 12 falando sobre os dons, 1 Coríntios 13 falando sobre a questão do amor, da caridade, 1 Coríntios capítulo 14 falando da questão da liturgia e do comportamento enquanto culto. E Paulo faz isso justamente porque naquele lugar a igreja de Corinto era uma igreja recheada dos dons espirituais. Mas é fato que há duas cartas que Paulo escreveu para os irmãos ali de Corinto. Uma primeira carta que ele escreveu para tratar coisas específicas, alguns problemas que estavam acontecendo, até de imoralidade ali em meio aos cristãos, e tem uma segunda carta totalmente diferente em que Paulo fala do seu amor e da sua experiência. Eu trouxe um quadro para você que também está na revista com algumas comparações daquilo que nós aprendemos entre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta é uma carta mais prática, enfoca o caráter da igreja coríntia, lida com as questões de casamento, da liberdade, dos dons espirituais e da ordem na igreja, fornece instruções em assuntos relacionados ao bem-estar da igreja e contém conselhos para ajudar a igreja a combater as influências pagãs na pecadora cidade de Corinto. Temos a segunda carta. A segunda carta já é uma carta mais de caráter pessoal. Ela enfoca Paulo ao expor sua alma e falar de seu amor pela igreja coríntia, lida com o problema dos falsos mestres. Paulo defende a sua autoridade e a verdade de sua mensagem. Paulo também dá testemunho porque sabe que a aceitação do seu conselho é vital para o bem-estar da igreja e contém o testemunho para ajudar a igreja a combater a devastação causada pelos falsos mestres. Então nós percebemos que há um caráter jovial na primeira carta, dizendo assim, calma, nós vamos ensinar vocês estão no início da caminhada cristã. Na segunda carta, Paulo já fala de um relacionamento com aquela igreja, já fala do amor que ele tem por ela e já fala do surgimento de falsos mestres que estão tentando corromper a mensagem genuína do Evangelho. E é interessante a gente notar isso porque hoje, quando aparece alguém combatendo falsos mestres, heresias que tem por aí, as pessoas falam, não deve julgar, não deve apontar. Querido, isso é um engano muito grande da parte das pessoas. Paulo tratava e combatia as heresias que apareciam dentro da igreja, combatia com espírito realmente de vitalidade e autoridade, dizendo que o verdadeiro evangelho não pode ser corrompido. Vamos ao nosso tópico 1, saudações de Paulo à igreja. Subtópico 1, Paulo apresenta e justifica o seu chamado. Se tem uma coisa que era característica da escrita de Paulo às igrejas, em suas cartas, é que ele iniciava saudando a igreja, iniciava também se apresentando como aquele que estava escrevendo aquela carta para a igreja. No entanto,
Paulo, aqui nesta carta especial, ele fala de algo importante, querido. Ele fala que ele não trabalhava sozinho. E ele lembra de alguém muito especial, ele lembra de Sóstenes, alguém que era importante, alguém que era chefe da sinagoga, mas se converteu ao cristianismo. A palavra de Deus fala que em determinado momento Sóstenes foi espancado por defender Paulo em meio aos outros irmãos judeus. Olha que situação! E Paulo dá ênfase que ele não estava fazendo a obra do Senhor sozinho. Querido, isso é importante para mim, isso é importante para você. Muitas vezes nós queremos ser a solução de todos os problemas e não é assim que o evangelho é pregado, não é assim que o reino de Deus vai se expandir. Nós precisamos, querido, de muitas pessoas. Aquilo que Deus tem a realizar por meio de nós não será realizado exclusivamente apenas por nós. Eu não sei se você compreende isso, mas geralmente nós somos chamados para fazer parte de algo maior do que está nas nossas possibilidades. Sendo assim, nós precisamos nos cercar de pessoas abençoadoras, de pessoas inteligentes, de pessoas sábias, de pessoas que nos ajudem a desenvolver o trabalho. Por exemplo, nós chegamos a um ponto aqui no canal que agora nós estamos recebendo ajuda. Nossa irmã Caroline está fazendo agora os slides aqui para nós, porque eu já não estava mais dando conta de fazer o slide, de gravar a aula, de editar, de renderizar, de postar, de acompanhar no YouTube, porque o importante é você ter um excelente conteúdo e sozinho eu não daria conta de fazer. Por isso eu estou pedindo ajuda agora, a Carol está me ajudando. E você? O que Deus te chamou para você? Será que não está na hora de baixar um pouco esse orgulho e começar a pedir ajuda? Pessoas que você menos espera podem abençoar a tua vida. E para completar, você ainda pode desenvolver uma bela amizade em Cristo Jesus. E Paulo desenvolveu essa amizade com Sóstenes. Enquanto o apóstolo escrevia a carta em Éfeso, Sóstenes continuava ao lado dele para ajudar essa igreja, ou seja, eles haviam virado, além de companheiros de ministério, amigos. Amigos são fundamentais na nossa caminhada cristã. Amigos que nos levem para perto de Deus, amigos que abençoem a nossa vida, amigos com os quais a gente pode contar no momento de dificuldade, dizer assim, ora por mim, esteja junto comigo. Querido, dê valor aos amigos que Deus colocou na tua vida. E quero te fazer um alerta. Amigo não é aquele que acha que tudo que você está fazendo está bonito, está legal, está excelente. Pelo contrário, amigo é aquele que vai ter coragem de, em meio à intimidade, dizer assim, olha, você precisa mudar nisso, olha, você está errando nisso, chamar a tua atenção para que você melhore. Um amigo de verdade não vai deixar um outro amigo no erro. Se você está errando, louve ao Senhor se aparecer um amigo para ajudar você a corrigir os rumos da tua vida. Por isso, a amizade deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado. Outra característica que logo no início Paulo faz é defender o seu apostolado. Ele sempre se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. Sabe por quê? Primeiro, que ele não era um dos 12 que Jesus escolheu. Nós sabemos claramente que Paulo teve o seu chamado em um momento posterior à ressurreição de Jesus. Mas Paulo foi chamado pelo próprio Mestre. Teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e Jesus falou para ele que ele saberia o que é sofrer pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho, pelo nome do Senhor, pela mensagem que ele haveria de pregar. O chamado de Paulo foi o chamado para levar o Evangelho e levar em meio ao sofrimento. E nós vemos isso claramente na vida e no ministério de Paulo. Havia falsos mestres que duvidavam do apostolado de Paulo. Então, assim como ele fez em Romanos, assim como ele fez em Gálatas, ele também faz aqui quando escreve aos Coríntios, dizendo: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Dessa forma, ele deixava claro que seu apostolado não era de homens, mas era do próprio Deus. Ele foi chamado por Jesus Cristo para anunciar a mensagem de Cristo Jesus. Subtópico de número 2, reconhecimento do chamado de seus leitores. Se tem uma coisa que é importante destacar na vida do apóstolo Paulo, é que ele era um pastor.
Um pastor que conhecia as ovelhas do rebanho de Cristo Jesus. Querido, isso é importante. Pastor precisa se relacionar com as ovelhas. Pastor precisa conhecer as ovelhas. Pastor precisa entender que ele tem responsabilidade sobre as ovelhas que não são dele. As ovelhas são de Jesus. Não existe pastor dono de ovelha. Pastor deve cuidar de ovelha para o Senhor Jesus. E Paulo era muito bom nisso. Paulo ia nas cidades, fundava as igrejas, colocava líderes ali, mas não abandonava o rebanho. E toda vez que ele escrevia, tinha algumas características muito importantes que nós destacamos aqui. Olha, ele dava uma ênfase no lado positivo da igreja, ele reconhecia as qualidades da igreja, mas também repreendia, exortava, ensinava e corrigia, além de dar recomendações e advertências. O ministério pastoral compreende tudo isso, querido. Nesses dias eu vi uma coisa que eu achei muito interessante e até repostei na minha rede social, no meu Instagram, que foi a seguinte frase: um pastor é muito legal, mas ele é legal até o momento em que ele repreende você, em que ele chama a tua atenção. Aí ele deixa de ser legal. No entanto, um pastor de verdade é aquele que vai querer a tua melhora e vai realmente repreender, exortar para que haja correção. Nós precisamos de disciplina, querido, e Paulo deixa muito claro isso. Paulo não deixava os irmãos à vontade e Paulo não passava a mão na cabeça de ninguém. Nós vemos isso aqui claramente. Paulo começava a dizer: eu louvo a Deus pela vida de vocês. É o famoso feedback sanduíche, não é? Você destaca um ponto positivo, você chama atenção e fecha também com outro ponto positivo. Paulo, se fosse hoje, seria um expert em liderança, não é verdade? Um grande ensinamento que a palavra do Senhor traz para cada um de nós. Quando olhamos atentamente, nós percebemos que Paulo dava especial atenção, chamava realmente a atenção dos irmãos para a obra que Cristo havia feito na vida de cada um. Não era dele o mérito, não era de Paulo, não era dos irmãos o mérito, sempre era de Cristo. Tudo era por causa de Cristo. Tudo era pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. É como a gente sempre fala, é graça, mas não foi de graça. Foi com penoso sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus, que precisa ser reconhecido por nós que recebemos a dádiva da salvação e por aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Então, por essa obra, Paulo destacava que havia um chamado específico para cada um, e era um chamado para servir a igreja de Cristo. É um corpo, é unidade. Nós precisamos chegar na nossa comunidade e perguntar assim: como eu posso servir a minha comunidade? Paulo está nos ensinando isso, que eu não vou para ser servido, eu não vou para receber culto, eu vou para cultuar, apresentar um culto a Deus e também servir a minha comunidade em Cristo Jesus. Outra coisa importante nas cartas de Paulo é a saudação fraternal de Paulo, que sempre usava duas palavrinhas muito especiais. Quais eram? Graça e paz. Graça e paz aos irmãos de Corinto, graça e paz aos irmãos da Galácia, graça e paz aos irmãos de Éfeso, graça e paz aos irmãos de Tessalônica. Esse era um padrão de Paulo. Sabe, querido, isso destaca duas coisas fundamentais e importantes. Primeiro, a graça. A graça que é um dom, um favor imerecido. Nós não merecemos, nós não temos como pagar, não há mérito nenhum, não há obra nenhuma e nós recebemos a graça do Senhor. Só que Paulo entendia que a graça é multiforme. É a graça que salva, é a graça que sustenta, é a graça que ajuda, é a graça que consola, é a graça que edifica, é a graça que santifica. A graça de Deus opera em nós em vários aspectos, em vários setores da nossa vida e também nos momentos de dificuldade como esse que nós estamos passando neste exato momento no mundo, com esse afastamento social, de tanta tristeza, tanta dor, de tanto desespero, mas nós precisamos entender que mesmo em meio à dificuldade, a graça do Senhor nos sustenta, nos ajuda. E eu só estou de pé aqui pela graça de Deus. Você só está de pé aí
pela graça de Deus. E aqui quando Paulo escreve também ao seu pupilo Timóteo, ele deixa claro isso, olha, 2 Timóteo 2:1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A segunda palavra é paz. Ele fala graça e paz, a segunda palavra é paz. E da mesma forma, aí nós temos que puxar lá no hebraico a expressão shalom, que não é apenas um momento de paz, mas é uma vida de paz. É uma paz que excede o entendimento, é uma paz que vai muito além daquilo que eu estou vendo, é uma paz que é depositada, é firmada na viva esperança de Cristo Jesus. Querido, entenda, por pior que estiver a sua situação, tenha paz, fique em paz, sabendo que Deus está no controle de tudo. Mas, pastor, se eu vier até a morrer, querido, você vai para o céu ao lado do Rei Jesus, viver por toda a eternidade. Então não há por que se desesperar. O que nós precisamos é pregar a palavra para o maior número de pessoas, para aquelas pessoas que nós amamos. Nesse momento que muita gente tem partido, sabe, a preocupação que eu fico não é de estarem partindo, mas de estarem partindo sem salvação, sem Jesus. Então, mais uma vez eu quero te falar, ainda não pregou para aquele colega que você gosta, para aquele familiar que você ama, prega. Diz para ele entregar a vida dele para Jesus, confessar o Senhor como Salvador. Você ainda não fez isso, querido? Confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, porque hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais do que nunca nós estamos sendo ensinados sobre a finitude humana. Não esquece, a nossa esperança, a nossa paz está em Cristo Jesus. Você tem convicção do chamado que Deus tem para a sua vida? Servir a Deus, querido, é uma honra, é um privilégio. Tópico de número 2, Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Subtópico 1, Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Uma outra qualidade de Paulo era que quando ele escrevia, ele sempre fazia questão de dizer assim: dou graças a Deus pela vida de vocês, dou graças a Deus porque vocês foram salvos, dou graças a Deus pela obra que Cristo fez na vida de vocês. Ele também tinha um costume de orar pelos irmãos. Sempre oro pelos irmãos, sempre apresento a vida de vocês em oração. Sabe o que é isso, querido? Paulo tinha empatia. Paulo sabia se colocar no lugar do outro. Paulo sabia o quanto era importante nós sermos reconhecidos como servos de Deus. O quão bom é alguém chegar para nós e dizer assim: eu vejo Deus em você. É tão bom a gente ouvir assim, não é? Que transformação Deus fez na tua vida. Eu quero muito glorificar a Deus pela tua vida e pela tua história. Não é legal? É muito bom isso. E Paulo fazia questão de destacar que dava graças a Deus pela obra que Deus havia feito na vida dos irmãos de Corinto. Lembra que nós falamos na lição de número 1 que aquela cidade era uma cidade com um comércio muito forte. Havia ali 2 grandes portos, havia ali o templo de Afrodite, era uma cidade muito movimentada, mas era uma cidade em que havia muita gente pobre, muita gente oprimida, muita gente que era explorada pelos mais ricos. Não havia ali uma questão social muito forte. E além disso, o paganismo operava ali, a imoralidade operava ali, tanto é que no templo de Afrodite se praticava a prostituição cultual. Então Paulo sabia o quanto era difícil ser um bom cristão naquele lugar, enquanto era importante valorizar a obra de Deus na vida de cada um. Quando Paulo viu uma pessoa transformada, ele dizia assim: glória a Deus, como é bom ver a transformação que Cristo fez na tua vida. É isso que Paulo destacava, sabe? E Paulo trazia à tona 3 pontos importantes para destacar essa transformação. Vamos ler? Primeiro, o conhecimento experiencial de Deus. Segundo, o testemunho de Cristo confirmado neles. E o enriquecimento na palavra. De fato, Paulo acreditava que a palavra do Senhor, o Evangelho, a boa nova de Cristo Jesus, era capaz de transformar o homem e a mulher. Por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele dizia em alto e bom tom: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo falava assim: eu acredito no poder transformador do Evangelho.
Subtópico 2, as palavras amáveis de Paulo. Paulo, como falei anteriormente, era muito inteligente, perspicaz e um líder nato. Ele começava trazendo à tona as qualidades, trazendo à tona os elogios. Ele dizia que dava graças a Deus pela transformação que havia ocorrido ali, que dava graças ao Senhor pelo testemunho que poderia ser contado ali pelos irmãos da grande transformação que havia feito. Mas aquilo era só uma introdução. Paulo não ia ficar só elogiando, Paulo também ia fazer tratamento do que fosse necessário. Falar a verdade em amor. Por que falar a verdade em amor? Porque a verdade é falada não para humilhar, não para subjugar, não para derrotar, mas para trazer uma qualidade diferenciada, para trazer uma mudança favorável. Você entende isso? É a verdade em amor. Eu estou falando isso em amor a você. Paulo dizia, vocês precisam mudar em alguns pontos. Aquele momento era um momento ali especial, que Paulo preparava todo o ambiente com palavras amáveis para então fazer o tratamento que precisava ser feito. E no momento de fazer o tratamento, ele usou uma expressão muito especial, que é o dia do Senhor. E percebemos que o dia do Senhor, o arrebatamento, a volta de Jesus Cristo, é um dia a ser esperado por todo bom cristão. Porque para nós, que já entregamos a nossa vida para Jesus, que já confessamos Jesus como o Senhor das nossas vidas, Paulo está lembrando para nós que esse dia será um dia de grande alegria, um dia de grande satisfação ao lado do Senhor, o dia pelo qual clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. No entanto, Paulo queria chamar a atenção que este dia do Senhor também seria um dia de muito problema, de muita decepção, de condenação, de juízo para aqueles que ainda não tinham de fato entregue a sua vida para Jesus. Quero chamar a atenção aqui para um ponto que eu achei um pouco polêmico aqui na revista. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Entenda isso. A obra toda é de Jesus. Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, nós somos salvos, nós somos justificados. Porque quando eu li a revista da primeira vez, me deu a entender que nós poderemos fazer alguma coisa para sermos salvos. Mas eu quero deixar claro aqui para você, não há nada que possamos fazer para sermos salvos enquanto obra. A obra é de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer em Jesus, manifestar a minha fé no Senhor Jesus. No entanto, a fé sem obras é morta. A fé genuína transforma o meu coração e faz com que eu frutifique coisas diferentes daquelas que eu praticava antes. Ou seja, aquilo que Paulo fala, se eu matava, não mato mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não minto mais. Então, eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque sou salvo. Então, quando Paulo chama atenção a desvios de caráter, a questões de conduta, Paulo não está dizendo assim, é por causa disso que vocês vão perder a salvação. Paulo está, na verdade, dizendo é que isto evidencia que, de fato, não houve uma fé em Cristo Jesus. Você compreende isso? A fé é evidenciada pelas obras. Tiago fala isso. Você fala que tem fé, eu mostro as minhas obras. Então não adianta de boca eu falar que acredito em Cristo Jesus, que eu entreguei minha vida para Ele, se eu não projeto na realidade da minha vida mudanças de atitudes. Então deixe claro isso, se você vai ensinar para alguém, que seja claro isso para você. Eu preciso mudar, mas não é por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo porque creio em Cristo Jesus. Nós temos aquele versículo tão conhecido que foi o estopim da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Antigo Testamento foi pela fé, Novo Testamento é pela fé. Sempre será pela fé em Cristo Jesus. Assim, queridos, um dos objetivos da carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, era o de dissipar os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Ou seja, vocês não creem em Jesus? Vocês não estão tendo mudança de vida? E isso não está condizentes com verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Subtópico número 3,
A expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Nós notamos que mesmo em meio a erros, mesmo em meio a dificuldades e pecados dos irmãos das igrejas, Paulo nunca desistiu dos irmãos. Sabe por quê? Porque ele sabia que quem faz a obra é o Senhor e Deus faz a obra completa. Sempre haverá aqueles que receberão a palavra, sempre haverá aqueles que serão transformados, sempre haverá aqueles que de fato frutificarão. E por isso Paulo não desistia. Ele deixava claro, então, e estimular os irmãos a buscar a santificação. Porque entenda, nós somos justificados por um ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas somos santificados por um processo que vai levar a nossa vida toda, que é o processo de santificação, aquilo que Paulo fala, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Quando isso, pastor? Só lá na pátria celestial. Aqui de vez em quando a gente vai tropeçar, de vez em quando a gente vai escorregar, mas precisamos reconhecer que precisamos mudar. Precisamos reconhecer que erramos, pedir perdão de Deus, suplicar a misericórdia do Senhor, confessar o nosso pecado. Olha, a confissão é muito importante, vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Procura alguém para te ajudar nessa caminhada. Deus é contigo, os irmãos estão para te ajudar. Procura alguém experiente para te ajudar nessa caminhada de fé. Se acompanhe com quem te leva para perto de Deus. Agora pense comigo uma coisa. Você é grato ao Senhor pelo presente da salvação? É um presente. Você não merecia. O que você merecia era a condenação ao inferno. Nunca mais diga a seguinte expressão: eu estou lutando pela minha salvação, eu estou batalhando pela minha salvação. Não, não, não. Você não luta pela sua salvação. Você persevera na sua fé em Cristo Jesus. A salvação foi conquistada pela obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Cristo nos salvou e, como crentes, precisamos dissipar os conflitos e comportamentos que não condizem com a vida cristã. Tópico 3, uma igreja marcada pelos dons. Subtópico 1, os dons espirituais. Ainda na sua saudação à igreja de Corinto, Paulo deixa claro que aquela é uma igreja que tinha muitos dons. Afinal, ele fala que ali não faltava nenhum dom. Mas uma coisa é importante que nós destaquemos, que dom é um presente de Deus, não tem relação com mérito. Não quer dizer que aquela igreja tinha dons e por isso era santa, e por isso não tinha problemas. Pelo contrário, querido, era uma igreja problemática, era uma igreja que tinha até problemas com imoralidade. E talvez você pergunte, como assim, pastor? Uma pessoa, uma igreja aí com imoralidade ainda tem dom? Querido, dom é um presente de Deus. Não é porque você merece, é porque Deus quer dar. E o Senhor nos ensina, e Paulo trata isso ainda nesta carta aos Coríntios. No início ele fala que não faltava nenhum dom para aquela igreja. E lá no capítulo de número 12 ele vai discorrer a respeito desses dons, a sua finalidade. Mas algo que nós precisamos antecipar aqui é que o Senhor dá o dom a quem Ele quer, a quem Ele quer usar, a quem Ele quer que seja um instrumento útil em suas mãos. Então, não é porque você tem um dom que é atestado de santidade. Não é porque você tem um dom que quer dizer que você merece. Muito pelo contrário. Quanto mais dom você tiver, aquela igreja tiver, nós precisamos admitir que há mais necessidade de pedir misericórdia de Deus, porque a palavra do Senhor também nos ensina que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então Paulo deixa claro que a manifestação daqueles dons na igreja de Corinto era um atestado da obra de Jesus naqueles irmãos. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 1, 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é porque aquela igreja merecia ou não tinha problema. Não, era apenas um atestado daquilo que Deus, daquilo que Jesus estava fazendo naquela igreja. Então, não esqueça, dom é presente, dom não é comprado, dom não é merecido. O Espírito Santo dá a quem Ele quer, a quem aprouver a Ele, a quem o Senhor desejar. E o Senhor desejou presentear os irmãos de Corinto com todos os dons, porque ali não faltava nenhum dom. Talvez pela dificuldade
que seria ali para servir a Deus. Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é transcendente, mas ele é imanente, ele está perto de nós. Transcendente é que está no controle de tudo, que está acima de tudo, mas imanente é que está perto, manifesta o seu conhecimento da intimidade humana. E nesse ponto é importante destacar por que Deus então recheou Corinto com dons. Porque ali talvez fosse mais difícil servir a Deus sem aqueles dons. Deus dá os dons com uma finalidade específica de glorificar o nome do Senhor. Sob tópico 2, os dons não definem a nossa espiritualidade. Veja bem, aqui vamos reforçar aquilo que já falamos agora há pouco, que muitos entendem assim, que a questão da existência de dons, da manifestação de dons, é um atestado de espiritualidade. Alguns falam, olha como esse irmão tem tanto dom, ele é um santo homem de Deus. Olha essa irmã sendo usada nos dons espirituais, é uma santa mulher de Deus. Querido, não se engane. Dom espiritual não é atestado de espiritualidade. Pastor, então qual é o atestado de espiritualidade? Fruto do Espírito. Nós vamos ver o testemunho daquela pessoa. Nós vamos ver como é aquela pessoa na intimidade. Eu sempre lembro do grande homem de Deus, profeta Eliseu, que foi chamado de homem de Deus, não pela sua profecia, não pela autoridade com que ele manifestava a palavra de Deus, mas pela forma como se conduzia na simplicidade até de comer um pão ao lado daquele casal que o abrigou. Ali vai um santo homem de Deus, aquela mulher falou a respeito do profeta Eliseu. E não foi por causa dos dons, foi por causa do testemunho, foi por causa do dia a dia. Os dons espirituais são importantes para a igreja, mas a nossa transformação em Jesus Cristo é evidenciada pelo fruto do Espírito, pela vida com Deus, pela manifestação do Senhor, pelo bom perfume de Cristo. As pessoas olham para você, olham para mim e veem Cristo Jesus naquele lugar. Assim é o testemunho e é dessa forma que nós atestamos uma espiritualidade. Investiga isso, irmão. Não vai aí na corda de que é só por causa de um dom espiritual. Sobre o tópico de número 3, os dons são capacitações para o serviço. Isso é fundamental. O dom não é para glorificação, o dom não é para exaltação pessoal, o dom é para a edificação do corpo de Cristo, é para ser usado em amor ao corpo, em amor à unidade do Senhor, em amor à igreja, em amor à obra do Senhor Jesus Cristo, sabe? O comentarista da revista, ele faz até uma observação muito importante. Ele fala que o apóstolo Paulo fala dos dons em capítulo 12 de 1 Coríntios, fala do amor no 13 e retoma a liturgia e os dons no 14. E que isso não estaria à toa, porque o exercício dos dons deve ser feito em amor. E isso é uma verdade. Nós precisamos usar os dons em amor para a edificação do corpo de Cristo. Afinal, Paulo compara a igreja como um corpo. E um corpo, cada parte é importante, sabe? E às vezes, principalmente no nosso meio, nós precisamos fazer essa meia-culpa. No meio pentecostal, nós que somos não cessacionistas, que nós acreditamos na atualidade dos dons, nós costumamos muitas vezes menosprezar aquele irmãozinho que não tem nenhuma manifestação evidente de dom espiritual. Querido, não podemos fazer isso. E aqueles que muitas vezes têm alguns dons que são presentes, não são merecidos, nós costumamos dar mais atenção e até às vezes cometer o erro, e alguns irmãos chegam a isso, de praticamente idolatrar esses homens, pregadores, profetas, cantores, sabe? Precisamos entender que, primeiro, dom não é mérito, é um presente, é um favor, é Deus abençoando com o objetivo de servir a igreja. Se um dom não está servindo, ele não realmente está atingindo o objetivo que Deus queria para ele. Então nós só vamos frutificar com o dom espiritual na medida em que nós o usemos para a edificação em amor do corpo de Cristo, para a igreja, é abençoar. Se eu fui abençoado com um dom,
eu tenho que abençoar outra pessoa, eu tenho que realmente ser boca de Deus, eu tenho que ser o olho de Deus, eu tenho que ser a palavra de Deus. A manifestação espiritual desse dom tem que, em amor, trazer edificação para uma outra pessoa. Bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Eu quero que você pense comigo, os dons espirituais definem a nossa espiritualidade? Pelo contrário, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. O que define é o fruto do Espírito. Que coisa interessante, quanta coisa boa a gente aprendeu na lição de hoje com o nosso querido apóstolo Paulo. Eu quero concluir essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. A primeira é que a carta de Paulo aos Coríntios é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Lembra lá do feedback sanduíche? Um elogio, uma ação de graça, uma manifestação positiva para então chamar a atenção e depois encerra mais uma vez em amor, glorificando o nome do Senhor. Segunda coisa para você guardar em seu coração, enquanto dá graças, Paulo alerta que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Uma marca importante do cristão é a perseverança. Não esqueça disso. Terceira coisa para você guardar em seu coração, os dons espirituais não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por esse irmão, essa irmã que acompanhou conosco até este momento. Abençoa o restante desse dia, dessa noite, desse irmão que nos acompanha. Ó Deus, que essa palavra frutifique em nosso coração, que nós venhamos abençoar outras pessoas com aquilo que nós aprendemos hoje, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, glórias ao nome do Senhor. Muito obrigado pela tua companhia. Está conosco até agora. Deixa um comentário aqui. Manda um like abençoado aí e pega esse link e espalha para geral. Manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda no Instagram. Talvez você fale assim, pastor, ninguém vê meu Facebook, ninguém vê meu Instagram. Vê sim, meu irmão. Sempre alguém está vendo. Então, se você puder colocar o link desta lição lá no teu WhatsApp, no teu Facebook, marcar a gente no Instagram, você vai nos abençoar muito. Ainda não nos segue no Instagram? Nos segue lá, @EdneiFarnella. Está precisando de algo para a tua igreja com design? Você pode contratar os serviços da nossa irmã Caroline, que nos abençoou com os slides dessa lição. O Instagram dela está aqui na descrição deste vídeo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e o teu ministério. Não esqueça, ame a palavra de Deus.